O assassinato daquele jovem inocente de 17 anos que foi provocado por um golpe de faca e que partiu de um morador de rua acende um grande alerta a todos nós, né? Quem passa nessa região no centro da capital percebe o aumento no número de pessoas que vivem na rua, inclusive. Existem dezenas de ações em andamento que tentam tirar essas pessoas do meio da rua, mas nem todos eles querem simplesmente serem ajudados. Vamos ver. O assunto sempre existiu, mas nas últimas semanas estourou. Em Itajaí, no final de outubro, policiais militares teriam expulsado do município, com violência, cerca de 40 pessoas em situação de rua. Em Blumenau, uma discussão terminou com outra pessoa assassinada em frente a um supermercado. Já na capital, jovem de 17 anos morre esfaqueado por um morador de rua aqui no centro de Florianópolis. Situação evidencia ainda mais a insegurança na região. Agora a população pede respostas do poder público. Mais segurança em plena luz do dia em regiões como o centro da cidade. Somente nas abordagens de rua feitas em até outubro desse ano, foram 5.667 pessoas abordadas. Isso quer dizer que dessas pessoas, muitas foram abordadas várias vezes, e não atendem ao pedido da Prefeitura, não vão procurar os abrigos. A Prefeitura vai continuar investindo nas equipes de abordagem, no trabalho de sensibilização, no sentido de levar essas pessoas até os programas. A Prefeitura de Florianópolis contabiliza cerca de 800 moradores em situação de rua em toda a cidade, segundo o secretário de Assistência Social. Por outro lado, dados do Cadastro Único apontam que em maio eram pelo menos 2.125 moradores, a maioria deles usuário de algum tipo de droga. Poucos aceitam ajuda. Outros, no entanto, são sensibilizados pelas equipes e levados a um dos equipamentos sociais oferecidos pelo município, como um restaurante popular e a Passarela da Cidadania. Lá, mais de 100 pessoas recebem por dia alimentação, banho e até oficina de trabalho. O Amini é um deles. Diz que o Centro Pop mudou a vida dele e tirou ele das ruas. É passarela bom, educador bom, trabalho bom, todo mundo bom. Tem comida gratuito, pode dormir gratuito. Eu não ficar em rua, eu não bebida, eu não fumar, eu não fazer nada. O problema é que a maioria dessas pessoas não quer sair das ruas. Prefere se manter em semáforos, pedindo esmolas, que depois custeiam a manutenção do vício. Com a marmitinha na mão, mostrando para todo mundo que eu tô gastando dinheiro com a comida, eu vou tirar só no meio-dia ali, eu já tiro uns 280. E aí a insegurança aumenta, com intimidações, abusos e, infelizmente, violência. De uma maneira geral, se tem pessoas em fragilidade social que precisam ser atendidas, que sejam encaminhadas para os abrigos da Prefeitura. A manutenção das pessoas na rua não é adequada e ela pode sugerir violência, como o que aconteceu em Florianópolis. Fato gravíssimo, do qual lamentamos muito, profundamente. Mas a gente precisa que toda a sociedade entenda isso. Não dar esmolas em sinaleiros ou em qualquer outro ponto da cidade e encaminhar as pessoas para os serviços públicos que a cidade oferece. Há pelo menos um mês, equipes multidisciplinares da Prefeitura de Florianópolis têm percorrido a cidade numa espécie de censo, buscando identificar e cadastrar moradores em situação de rua. São feitas perguntas como o nome completo da pessoa, de onde ela vem, se ela tem algum tipo de dependência química ou se utiliza algum dos serviços ofertados pela assistência social do município. Até o momento, já foram cadastrados 477 moradores aqui em Florianópolis. Destes, 166 têm entre 36 e 45 anos e outros 146 têm mais de 45 anos. 195 pessoas cadastradas não têm o ensino fundamental completo. A maioria é de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. Para esse vereador de Florianópolis, o censo é essencial, já que vai proporcionar um mapa da situação e possibilitar ações mais incisivas, como um projeto que a Câmara Legislativa vem desenvolvendo. A ideia é inspirada em uma ação da Prefeitura de Chapecó, que em 2022 adotou a internação compulsória de pessoas em situação de rua com problemas de dependência química, mediante autorização judicial. O número de moradores em situação de rua caiu 90%.
precisaria Florianópolis criar uma equipe multidisciplinar para estar na rua. Um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um psicólogo, uma assistente social. Já estamos conversando com o prefeito Topázio para quando a inauguração do Hospital Dia, lá no sul da ilha, que tenha leitos psiquiátricos para acolher essa demanda, fazer a desintoxicação e encaminhar para uma fazenda terapêutica. Saindo da fazenda terapêutica, uma casa de passagem. E nesse tempo que ele está internado, a prefeitura, a assistência social, já começar a fazer um levantamento de onde ele veio. Entrar em contato com a família. A Prefeitura de Florianópolis explica que a medida até pode ser adotada na cidade, mas a realidade por aqui é diferente, com um número bem maior de pessoas nessa situação. Muitas vezes as pessoas necessitam serem tratadas, mas não sabem que precisam. Então, nesse caso, a autoridade médica e a autoridade judicial devem substituí-la e, sim, somos favoráveis à internação involuntária. Não se trata de um tema a ser respondido com violência, mas sim com qualidade e assertividade. Enquanto isso, às vésperas da temporada de verão, quando a cidade recebe ainda mais gente, a situação segue preocupando.